Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Voltei de viagem agora e vou retomar aqui os vídeos dos grupos da Copa do Mundo. Hoje falando do grupo C, que tem Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Também queria dizer para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, porque é muito importante de verdade a sua inscrição, o seu like e o seu comentário, tá? Então troque uma ideia, exponha suas apostas na Copa do Mundo e vamos junto caminhar aí em busca dos gris e em busca dos bons resultados, beleza? Eu vou analisar time por time aqui, porque o vídeo também não é só de aposta, é um vídeo voltado também para análise tática, técnica dos times envolvidos em cada grupo, e vou deixar uma aposta que eu curti para esse grupo, beleza? Então, bora pro vídeo começar aí com a Argentina, que é uma das principais favoritas ao título. Hoje, né, dia 16 de novembro, a Argentina venceu o Emirados Árabes por 5-0. Um jogo muito bom da Argentina, um jogo para criar confiança, gol de Messi, de Maria, Lautaro, se eu não me engano. Então foi um jogo realmente para dar confiança, né? O Brasil, por exemplo, optou por não fazer amistosos. A Argentina, por sua vez, optou por fazer esse amistoso com uma seleção um pouco mais fraca, mas regionalizada do Catar, e conseguiu enfim meter um 5-0 aí. Já está há 36 jogos sem perder, né? Desde 2019 não perde uma partida. Eu notei algumas informações importantes. Saiu da fila na Copa América, que também é muito importante, que dá mais confiança para um time que vinha muito criticado desde os anos 90 e sem ganhar nada. E tem aí a última Copa do Messi, então é uma Copa de pressão para a Argentina, mas ao mesmo tempo de muita garra, né? Porque o Messi quer encerrar a sua carreira com uma Copa do Mundo, um dos principais jogadores da história do futebol. Ser uma Copa do Mundo é sempre um assunto lá para frente de que foi um grande jogador, mas não ganhou a Copa. E se ganhar a Copa, o Messi entra aí pro hall dos principais jogadores da história com Copa do Mundo. No banco de reservas, a Argentina tem muita força, né? Um time titular que tem muita qualidade, mas no banco de reservas também encontra jogadores que são novos, mas que tem já um gabarito de futebol jogado na Europa muito interessante, como é o caso do McAllister, que tem brilhado no Brighton, o Ángel Correa e também o Julián Álvares. O Julián Álvares saiu do River, foi para o Manchester City, é o reserva do Haaland, quando entra marca seus golzinhos. Então é um time que, além de ser titular, né, tem um plano tático muito interessante, comandado pelo Scaloni. É um time que também no seu ataque tem Di Maria, tem Messi, tem Lautaro. Além de tudo isso, é um time que também conta com um banco de reservas interessante, com alguns jogadores que podem inclusive se tornarem titulares durante a Copa do Mundo. E só o terceiro goleiro do time não joga nas grandes ligas europeias. Então, assim, é um time muito preparado e larga como principal favorito do grupo, e acho que dificilmente não terminará na primeira posição e, em segunda instância, dificilmente será eliminado na primeira fase. Isso é quase impossível na minha visão. Já o México e a Polônia, esses dois times chegam com mais problemas, né? O México historicamente é um time de oitavas de final da Copa do Mundo, né? Joga como nunca e perde como sempre, como dizem, né? O México, mas para esse ano a expectativa do México é ainda mais baixa. Se em outros anos a gente viu o México como um time que podia evoluir com o tempo, hoje o México já é uma seleção que traz receios para a sua atual geração. O técnico é o Tata Martino e é um time que, por exemplo, não terá o Vela e o Chicharito nesse processo de convocação para a Copa do Mundo do Catar. Então, assim, um time que, por mais que não tenha o Chicharito no processo de renovação, precisa, na minha visão, contar com ele, porque é um cara que joga muita bola atualmente, tá num ano muito importante, e quando você tira o Chicharito do time, você tira um pouco do poder de experiência e poder técnico também, e tático também, porque é um cara que já jogou nas grandes ligas europeias. Então, acaba que, pra mim, você perde muito deixando o Chicharito de fora, porque não é um jogador como o Dani Alves, é um jogador que ainda tá em atividade, que ainda joga um bom futebol, ou seja, é uma baixa que o México optou por ter. Além disso, Jesus Corona está lesionado, né, o Tecatito, e ele não participará da Copa do Mundo. Também outro desfalque importante no setor direito do México agora, e é um desfalque ali por lesão, um desfalque forçado, e que pesa muito, porque o time basicamente do México agora terá o Lozano na ponta esquerda, que é um grande jogador, atua no Napoli. O Raul Jiménez foi convocado, mas é uma dúvida, inclusive o pessoal do Wolverhampton chiou que ele foi convocado para a Copa. Então é possível que o Henry Martin, que não é tão conhecido e atua na América, faça a posição de centroavante. É um jogador razoável, mas não é o nível do Raul Jiménez. E do outro lado, o Vega. Então é um time que no setor de frente está muito aquém do que poderia apresentar para a Copa do Mundo, e o México acaba ficando muito para trás aí em relação aos principais favoritos da competição por conta disso, né? Deixa a dúvida na ponta direita, então, a lesão do Jesus Corona, e acaba então que o grande problema do México nessa Copa do Mundo é justamente o seu ataque,
porque fica aí difícil de imaginar como é que vai ser esse time com jogadores que não tem tanta experiência em Copas, que não tem tanta experiência em grandes jogos. Se o Raul Jiménez assumir o setor de ataque ali junto com o Lozano já muda bastante, mas eu acho difícil que isso aconteça e acho que o México larga, pelo menos no primeiro jogo contra a Polônia, já com o Henry Martin na frente. Já no meio de campo, Edson Álvares e Guardado sustentam bem o meio de campo, então também isso é um fator positivo, experiência, qualidade técnica, né? O Álvares joga na Holanda, então é um jogador de qualidade, aliado a muita técnica, muita consciência em plano tático, o Guardado já mais pelo lado da experiência, né? E é mais uma na minha visão de oitavas de final, primeira fase, mas como as cotações estão muito empatadas com a Polônia, eu não faço nada nesse mercado de quem passa, né? México ou Polônia. E a Polônia, né, na situação dela, também tem seus problemas, né? No setor direito ali tem o Matt Cash, que é um inglês naturalizado polonês, ele atua no Aston Villa, então é um cara que sustenta bem o setor direito, com o Bednarek, que também atua no Aston Villa. Então a Polônia, por mais que tenha ali um setor de defesa que muitas vezes deixa desconfiança, no setor direito você ainda acaba tendo um pouco mais de desafogo. O Glick joga na zaga, é um cara que para mim já passou um pouco da idade, para representar a Polônia é um pouco arriscado, e a Polônia que sempre teve boas zagas, né, times bem truncados tal, para esse ano a principal desconfiança do time chega justamente no seu setor defensivo ali, com o Glick, Bednarek, então assim, é um setor defensivo que na minha visão acaba sendo o seu principal setor de dificuldades. O Krychowiak joga no meio de campo, tem muita experiência e qualidade, mas já passou do seu melhor momento, já passou dos 30 anos, e é uma seleção que decepcionou muito em 2018. Eu esperava uma Polônia em 2018 muito ativa, muito ofensiva, com um futebol que destacasse alguma coisa, mas não conseguiu. Terminou na primeira fase com péssimas partidas e terminou eliminado em 2018. Para esse ano, a minha expectativa não é muito diferente disso, mas ela pode, de fato, se privilegiar do momento ruim do México. Então, eu acho que o México e a Polônia hoje estão muito no mesmo nível, a Polônia é um pouco mais experiente também em relação a 2018, com o Milik, por exemplo, né, se o treinador da Polônia optar por dois jogadores lá na frente de ataque ao invés de um só, que é o Lewandowski, ele tem Milik e Lewandowski um pouco mais para trás buscando o jogo, então acaba que vira uma dupla ali muito interessante e uma dupla muito marcadora de gols. São dois jogadores que marcam muitos gols, o Lewandowski muito mais, mas o Lewandowski também tem o poder de criação nessa Polônia, até porque quando ele vai jogar na Polônia ele não é mais a peça-chave do time, mas sim um jogador que faz o sistema tático inteiro rodar e acaba que se torna um meio atacante, né? Um cara que desce mais para buscar o jogo. Eu gosto mais do sistema de quadrado na frente, né? Que ainda conta com o Szymanski. É um time que fica mais interessante porque também tem me escapou o nome dele, o Zielinski do Napoli, que acaba também sendo uma peça de muita qualidade na criação de jogadas. Então, Zielinski, Szymanski, Lewandowski e Milik. Para mim é o quarteto de frente muito interessante. Se esse time jogar nesse sistema tático, vai dar muito certo no ataque na minha visão. E atrás, se mantiver uma congruência defensiva, que eu acho difícil, porque a zaga da Polônia é velha e fraca atualmente, eu acho que se isso tudo for superado na primeira fase, você consegue avançar de fase. Caso seja o contrário, eu vejo a Polônia marcando muitos gols, mas também sofrendo muitos gols. É um time que tem tudo para fazer gols, mas até estava anotado aqui, é um time que tem tudo para fazer, mas também tomar muitos gols. E eu falei sem nem ter lido. Arábia Saudita, para muitos, o saco de pancada do grupo, é o time que vem lá do Oriente Médio, nenhum naturalizado no seu elenco, junto com Brasil e Argentina, e mais um que eu esqueci quem era. A Arábia Saudita é um dos 4 que não tem nenhum jogador naturalizado no seu elenco, ao contrário do seu irmão ali, o Qatar, que basicamente tem 10 jogadores naturalizados. É um time que tem o Hervé Renard como o seu treinador, é um cara que já levou a Zâmbia e a Costa do Marfim pro título da Copa das Nações Africanas. Hoje ele está num time da Confederação Asiática, é um time com futebol diferente, com uma proposta diferente, mas é um cara que sabe muito bem explorar os destaques nacionais, valorizar a cultura de países que não são tão famosos no mundo da bola. Com ele, a Arábia Saudita fez uma trajetória muito interessante na Confederação Asiática, nas eliminatórias. É um time que realmente tem alguns jogos muito legais de se assistir, né, passados. É um time que tem uma consciência interessante de jogo e muito por isso, por jogar com jogadores que em sua maioria atuam na Liga Saudita. Na verdade, todos atuam na Liga Saudita, mas a maioria atua no Al Hilal. Então você tem um time basicamente muito montado
no sistema tático que roda bastante, que é o sistema tático do Al Hilal. Então o Hervé Renard tem uma integração muito forte com a Liga Saudita e ele deve, né, colocar o time da Arábia Saudita muito em campo, pautado basicamente no que faz o Al Hilal nas suas partidas na Liga dos Campeões da Ásia, no Campeonato Saudita, no Mundial de Clubes. Então assim, o Al Hilal, que a gente sabe, claro, tem muitas peças que atuam fora do país, o que também quebra um pouco desse entrosamento tático do time saudita, mas ainda assim você tem, por exemplo, dois jogadores que eu anotei aqui que para minha visão são muito bons, que eu até vi eles jogarem contra o Flamengo lá naquele Mundial, que é o Al-Sharani e o Al-Faraj, são jogadores de uma estatura mais miúda, que sabem muito bem correr, distribuir jogo, tocar, criar, armar, né? E são jogadores que para mim, eles dizem muito bem do que eu falo aqui do sistema da Arábia Saudita. Então, jogadores que já atuam no Al Hilal, que são peças fundamentais dos seus times, e isso tudo dá uma rodagem bacana para o time. O Al-Muvalad, que é o ponta direita do time, não jogará por conta de doping. Isso é um ponto ruim para o time da Arábia Saudita, né? Porque acaba que você tem um ponta direita de desfalque e que basicamente o reserva desses times árabes sempre são bem piores que os dos times titulares. Então é interessante a gente ver como vai ficar esse setor direito de ataque da Arábia Saudita. E goleiros muito fracos também, né? Todos são reservas ou atuam na segunda divisão dos seus clubes. Então acaba que outro setor que a Arábia Saudita, na verdade, nunca teve, foi bons goleiros, né? Então é um setor que deve ser novamente um setor de dificuldade. O setor da defesa em geral da Arábia Saudita, né? Em 2002, por exemplo, tomou 8-0 da Alemanha. A Arábia Saudita dificilmente emplacou boas campanhas da Copa do Mundo. Então acaba que realmente é um time que, se ajeitar a defesa, começa a ter uma chance de incomodar a Polônia e o México. Interessante que a Arábia Saudita perdeu hoje da Croácia por 1-0, numa partida de um adversário superior ao México, superior à Croácia, foi 1-0 somente. Então, talvez contra o México e a Polônia consiga ali conquistar um empate, mas vislumbrando o cenário que a Arábia Saudita passa de fase é difícil, porque você pensa, a derrota contra a Argentina é quase certa, e com um saldo de gols bem negativo provavelmente, um 3-0 e 4-0. E aí você pensa em México e Polônia, no máximo ali um empate, né? Então teria que vencer um e empatar outro contra esses dois jogos, e ainda assim superar no saldo de gols. É difícil, é um time interessante, mas é difícil de conseguir avançar de fase, tá certo? Só reiterando também, o México perdeu da Suécia por 2-1 no amistoso hoje, dia 16, e a Polônia perdeu também. Polônia venceu o Chile por 1-0, um jogo que eu achei que ela não venceria. Então, assim, ponto positivo para a Polônia. Finalizando o vídeo aqui com a minha bet. O que eu penso desse confronto? Em termos de classificação, para mim, a Argentina em primeiro, a Arábia Saudita em último, podendo ali galgar uma terceira posição, até uma classificação histórica, mas acho difícil. Aí México e Polônia, para mim não tem como a gente prever quem passa hoje, tá? É um confronto muito acirrado, com pontos positivos e negativos para cada lado, e o que eu achei mais interessante nesse meio todo foi o mercado de mais de 1,5 gol para o Lewandowski na Copa do Mundo. O que acontece? O Lewandowski, no plano tático da Polônia, ele realmente sai mais um pouco para deixar o Milik como um verdadeiro 9. Isso aqui é o Lewandowski, numa bola de escanteio ele vai estar de cabeça, num pênalti ele vai decidir o jogo, numa jogada de individualidade ele vai realmente explorar, chutar, porque ele é esse cara. E aí você tem 3 jogos do Lewandowski, um contra a Argentina, que é difícil um gol dele, mas pode acontecer, porque a Polônia também não é uma Arábia Saudita da vida. Contra o México, eu acho que é um jogo pegado ali de 2-2, 1-1, então, como eu espero muitos gols da Polônia, eu também espero um time trocando muitos gols e com isso o Lewandowski fazendo pelo menos os seus gols. E contra a Arábia Saudita é um jogo que pode ser um 4-5-0 Polônia, um 3-0, 2-0, mas que acho que vai rolar 2 gols da Polônia. Então, com isso, o Lewandowski cria muito espaço numa zaga fraca da Arábia Saudita. Então, com isso, eu vejo ali um gol do Lewandowski e 2 gols contra a Arábia Saudita. Além disso, se a Polônia passar, a gente ganha um jogo de bônus nas oitavas para bater essa bet. Ela tá ali por volta de 1,85 na Betano, é uma aposta que eu indico para vocês fazerem com meia unidade, mas é uma aposta que eu gosto, eu vou fazer na minha banca aqui também. Acho que o Lewandowski tem boas condições de marcar, de ir à rede pelo menos 2 vezes nessa Copa do Mundo. É isso, pessoal, essa foi minha análise do grupo. Eu tento ao máximo dizer para vocês o que eu acho de cada seleção, para que não fique só um vídeo de apostas, mas um vídeo voltado também para uma análise mais fidedigna de cada equipe que está compondo os grupos da Copa do Mundo. Volto com o grupo D em breve, acho que vou soltar até 2 vídeos no mesmo dia para dar uma acelerada aí. Valeu, tamo junto, abraço e comentem as bets de vocês para a Copa do Mundo.